Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Esmeralda Lisboa. Boa noite a todos vocês da Confraternização Espírita Baiana, a meu amigo Celso, muito obrigada por mais este convite. Hoje vamos trazer uma palestra gravada com o tema Valorização da Vida. Espero que vocês gostem, que possa contribuir ainda mais com a jornada de vocês, com o aprendizado, que é um assunto que a doutrina espírita nos traz com muita clareza. Que Jesus continue nos abençoando, nos envolvendo com muita luz e fique agora com o tema Valorização da Vida. Muita paz. Vamos lá. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Vai, tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você só tem dois pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente, levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira. Olhando o ar. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente. Não diga que a vitória está perdida. Se é de batalha que se vive a vida. Tente outra vez. Que Jesus continue conosco nesse momento para a gente fazer essa reflexão sobre o tema valorização da vida. A doutrina espírita, ela aborda todos os temas que fazem parte do nosso dia a dia, com todo cuidado, com todo respeito. E o mês de setembro é um mês lembrado da prevenção da vida. Toda vida ela é importante, toda vida ela precisa ser cuidada para que cada um de nós possa passar aqui na Terra aproveitando o máximo que a gente puder para nosso desenvolvimento espiritual. Luciano cantou essa música, é uma música de Raul Seixas, Tente Outra Vez. No início que fala, não diga que a canção está perdida, podemos trocar a palavra canção pela vida. Não diga que a vida está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez, todas as vezes que for necessário para a gente continuar o nosso processo evolutivo. Tenha fé em Deus, tenha fé no futuro. E normalmente a pessoa, quando comete o suicídio, ela perde a fé no futuro, a fé em Deus e a fé no futuro. Esse mês amarelo, dia 10 de setembro, que é o dia que vem toda essa reflexão, esse chamamento para a importância da vida, e consideramos que o mês de setembro é um mês sim para a gente
olhar diferente, não só o mês de setembro, mas todos os dias das nossas vidas. E para falar sobre esse tema, vem uma primeira ideia que a doutrina espírita nos traz. Eu sou espírito, você é um espírito e nunca vamos morrer. O pensamento suicida, ele normalmente ele não tem essa fé no futuro. Ele acha que vai resolver aliviar sua dor cometendo um ato, acabando com sua vida. Mas a gente sabe, a doutrina traz que somos espíritos imortais. E é por isso que a gente precisa viver aqui na Terra olhando-se como espírito imortal. Porque é o que nós somos. 804 suicídios ocorrem por ano em todo o mundo. É quase uma morte a cada 40 segundos. A cada 10 suicídios aconteceram de 40 a 60 tentativas. Muitas vezes a pessoa acha que quem tentou não vai tentar novamente. E os dados trazem que ela pode sim, é porque muitas vezes já tentou várias vezes. Uma pessoa morre por suicídio a cada 40 segundos. Isso é muito importante para a gente avaliar o quanto esse assunto merece uma atenção nossa, porque convivemos com pessoas depressivas, muitas vezes que já conhecemos pessoas que já cometeram suicídio, e a gente precisa se preparar para acolher essas pessoas, para ajudar essas pessoas. E as autoridades também voltar cada vez mais a atenção para esse assunto tão importante. Uma pessoa tenta contra a própria vida a cada 3 segundos no mundo. O Setembro Amarelo, ele surgiu porque Mike, que era um menino lá dos Estados Unidos, ele era conhecido com a personalidade carinhosa e tinha muita habilidade com a mecânica, com a parte mecânica. E ele fez a restauração de um Mustang 68 e pintou de amarelo. Quando o carro estava pronto, ele cometeu o suicídio dentro do próprio carro, dando um tiro. E deixou um bilhete para os seus pais. Mãe e pai, vocês não têm culpa. Eu amo vocês. Ninguém percebeu que ele estava ali passando por uma dor, um momento de depressão. E foi um crime, foi um evento, um suicídio que chocou aquele país naquele momento. E os jovens que foram os seus amigos, que ele tinha muitos amigos, eles levaram uma cesta com a mensagem no dia do seu velório, com a fitinha amarela, e a mensagem dizia o seguinte: se precisar, peça ajuda. A ação ela ganhou grandes proporções e expandiu-se pelo país. Diversos jovens passaram a utilizar os cartões amarelos para solicitar ajuda, e assim evitou 114 mil suicídios. A campanha ela foi instituída no Brasil em 2015. O projeto é um trabalho conjunto do Centro de Valorização da Vida, CVV, que tem um trabalho importantíssimo, a Associação, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, que infelizmente, ainda não conseguiu resolver a questão das pessoas levarem ao suicídio. Então, existe uma preocupação, inclusive, do Conselho de Psiquiatria. O suicídio, ele tem a dor nos dois lados, né? A dor que ele passa aqui e a dor que ele vai continuar sentindo quando ele passar para o lado de lá. Então, ele quer resolver o problema da dor. Por isso, ele tira a sua vida, ele não quer morrer, ele quer se ver livre da dor. E é um momento, tem gente que fala, é um ato de coragem. Não é um ato de coragem, é um ato de desespero. Neste momento ele sente o desespero. E a gente pode fazer uma reflexão aqui sobre o suicídio indireto,
que vem sobre os vícios, o ódio, a cólera, as paixões exageradas, o pessimismo, são sentimentos que escolhemos muitas vezes na nossa vida, que é um suicídio direto, que vai matando ali aos poucos. E o suicídio direto é aquele rompimento imediato dos laços vitais. E são inúmeras causas que levam a pessoa a cometer o suicídio. Primeiro que ele está numa dor profunda. Todas as iniciativas, a doutrina nos traz, que é desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divina. Então, um materialismo severo, uma solidão, uma depressão, enfermidades incuráveis, violências, maus tratos, abuso de todo tipo, até o fanatismo religioso, negligência, abandono familiar, são inúmeras drogas. E a gente sabe que existe muitas vezes esse espírito que está no processo depressivo, ele também sofre uma influência espiritual. Mas é porque o momento do pensamento dele, ele está atraindo também irmãos que ainda não entenderam com aquele mesmo pensamento. Então ele fica ali torcendo para que a pessoa venha a cometer, mas sempre parte do encarnado esse desajuste. Assim como também podemos conectar com pessoas do bem, com espíritos, né, que tragam uma paz, uma tranquilidade para nossas vidas. Então isso é sintonia. Os espíritos, eles influenciam na nossa vida muito mais do que a gente imagina. É por isso que a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos. O suicida, ele tem, naquele momento, ele pode cometer um ato de uma forma impulsiva ou premeditado. O premeditado é mais difícil de se evitar, mas o impulsivo, sim. E é por isso que o Centro de Valorização da Vida, ele tem ali aquele serviço para acolher. Porque depois de 15 minutos, a pessoa passa aquela vontade desesperada e aí pode retomar, respirar e pensar melhor sobre o assunto. E esse trabalho maravilhoso que a CVV faz desse acolhimento é da escuta. As pessoas que estão com pensamento suicida precisam ser escutadas. E nós que temos condições de acolher, escutar, ter compaixão, amorosidade, como Jesus nos ensina, nos dando seus exemplos e seus ensinamentos. Ele não quer, a gente já imagina, né, os estudos mostram que ele não quer morrer, ele quer se livrar apenas de uma dor. O suicídio, ele é uma triste ilusão, porque somos seres imortais e a vida, ela continua plena além da morte do corpo físico. Então, muitas vezes, se eu não tenho a vida que eu quero, eu também não quero a vida que eu tenho. E é muito importante a doutrina espírita, ela nos traz esse entendimento, o porquê que nós devemos valorizar a vida, a oportunidade que nos foi dada. É interessante a gente estar aqui pleno. Qual é o sentido da vida? Qual é o meu propósito? A reencarnação, ela tem essa finalidade de desenvolver o espírito no seu processo evolutivo e esse espírito também dando a sua contribuição na sociedade. O sentido da vida é uma reflexão de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. É um estado de consciência. Então, quanto mais eu estudo, eu entendo o autoconhecimento e trabalho no amor, mais eu vou dando sentido para a minha vida, mais eu vou encontrando o propósito da vida. Antes, veio toda uma evolução que a gente vivenciou para chegar até aqui. Moisés
Sócrates, que veio antes de Jesus, já trouxe a importância do autoconhecimento, e Jesus, que veio trazer essa luz para acalmar as nossas mentes e nos ensinar, através do Evangelho, de que existe um caminho seguro e feliz. A valorização da vida é muito importante a gente entender isso, porque caímos, muitas vezes vem a depressão por várias questões da culpa, da comparação que eu tenho em relação à vida do outro, o que eu vejo. A gente está num momento que eu vivo de uma forma isolada. O ser humano ele não foi criado para nascer isolado, ele precisa ter esse contato com outras pessoas, a importância disso. Então eu vivo nessa conexão nas redes sociais, eu olho e vejo que todo mundo é feliz e a minha vida não é feliz. Então é essa comparação. Mas todos nós viemos e vamos passar por vicissitudes. Já experimentamos a primeira dor ao nascer. Experimentamos a dor com a velhice, com a doença e no morrer. Além dos outros desafios que temos que enfrentar, que são os problemas de todas as ordens, seja a nível profissional, familiar, que a gente vai se deparando e vai trabalhando para a gente sustentar a nossa fé e seguir adiante, porque aqui tem uma finalidade. Buscar esse propósito é importante, como Jesus fala no Evangelho inteiro, um trabalho voluntário, é substituir os pensamentos negativos por um trabalho que possa trazer a sua sustentação. E quem faz um trabalho voluntário sabe o quanto isso é importante. Digamos que é uma prevenção das nossas vidas, de tudo que nós vamos enfrentar. Mas vamos enfrentar com mais paz, com mais tranquilidade. Existe uma tendência, essa tendência do nosso espírito que muitas vezes nos leva à depressão, e pode vir a pergunta, por o que eu fui na outra vida? Basta você olhar suas tendências. Se eu tenho uma tendência para ficar deprimido, eu já vou trabalhar isso, eu já sei ali que eu venho trazendo essas experiências também de uma outra existência e dessa vida também. Então, eu já fico ali atento para poder trabalhar. É o significado das nossas sombras. Joana de Ângeles, ela fala que as sombras precisam ser trabalhadas. Elas precisam ser acolhidas. Eu sou isso. E, paralelamente, eu desenvolvo as minhas potencialidades, aquilo que eu tenho de melhor e o trabalho no bem. E isso a gente vai melhorando a nossa forma de olhar a vida. A culpa também é um processo que leva muitas vezes ao suicídio. A doutrina, ela nos faz refletir que a culpa, ela não transgride a lei de Deus. Não existe a culpa, porque a culpa paralisa, faz com que a pessoa, inclusive, possa cometer até um suicídio. Mas é chamar para a responsabilidade. Tem uma diferença, porque uma responsabilidade é uma oportunidade de refazer, de recomeçar. Então, essa palavra culpa, ela precisa ser substituída por responsabilidade. Porque culpa parece que a pessoa vai ser condenada. E ainda existem pessoas que acham que o suicida, ele não vai ser socorrido porque ele está condenado pelo resto da vida. E não é verdade. Maria, mãe de Jesus, que é a responsável por esse trabalho de acolhimento desses irmãos que passaram aqui, que saíram da vida de uma forma muito dolorosa, cometendo suicídio. Todos eles serão acolhidos, todos eles serão cuidados e recomeçar aqui a sua vida.
de uma outra forma, tendo a oportunidade. O livre-arbítrio. É interessante falar sobre o livre-arbítrio, porque se eu não tiver responsabilidade com aquilo que eu faço, fica parecendo que eu sou Deus, que eu posso fazer tudo. Algumas coisas convêm, outras não. Algumas a lei de Deus permite, outras não. Então, a consequência que nós temos de fazer as nossas escolhas serão umas consequências naturais que vamos ter que passar, que podem ser bastante dolorosas. Aí a gente imagina que o desespero de tirar a própria vida não resolve. Muito pelo contrário, multiplica ainda ou até mais a dor. Porque aqui nós sabemos onde nós estamos, a quem recorrer, aonde procurar ajuda. E vamos para um lugar que a gente não sabe como é que vai ser. E aí, quando você se der conta que sua dor continua, que você continua vivo e você perdeu a oportunidade de fazer diferente, da resiliência, da resignação, como Jesus nos traz. Então, é ressignificar a vida. Essas experiências passada traz muita dor, fica lá no medo, na culpa, na punição, a baixa autoestima. Eu tenho uma ansiedade pelo futuro, é o que atrapalha, cria a síndrome do pânico, a depressão, e isso pode também desencadear ao suicídio. São pessoas que não vivem o presente. O Evangelho, ele nos traz ensinamento para que a gente viva o presente, para que a gente entenda tudo que a doutrina espírita nos traz, no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, entendendo por que tudo isso acontece. Porque um sofre mais do que o outro. Porque um está mais na expiação e outro está recebendo os mais bênçãos. Mas tudo isso tem uma explicação das nossas escolhas, de existências anteriores. Mas agora a gente sabe que a gente pode fazer diferente. Porque senão a gente vai continuar sofrendo, vindo em outras existências. E o suicida normalmente ele já cometeu esse mesmo ato em outras vidas. É o que traz as literaturas. O primeiro ponto é trazer essa gratidão. A gratidão pela vida não significa só: oh Deus, eu agradeço pelo dia de hoje, eu agradeço pela minha vida. Isso é uma oração. Mas a gratidão é um entendimento completo da vida. É o sentido, o propósito, o que eu estou fazendo aqui. Porque dores e felicidades vamos ter. Vamos ter momentos de dores, vamos ter momentos de felicidades. Em algum momento a gente vai perder algum ente querido. Em algum momento a gente pode ficar doente. E aí, quando acontecer esses fatos, como é que vamos encarar a vida? É trazer para essa realidade. Eu desenvolver o meu espírito estudando, fazendo tudo o que eu preciso para me desenvolver, para me acolher, trabalhar as minhas sombras, desenvolver as minhas potencialidades que cada um de nós tem. E podemos ser, sim, felizes do jeito que a vida é, do jeitinho que ela é. Tem uma série, Anne, que é uma menina que foi adotada, que ela traz, está lá na Netflix, se eu não me engano ainda, e ela traz, a vida dela sempre foi de muito sofrimento. Ela chorava, mas ela conseguia se reerguer. E aí ela criava muitas possibilidades. A gente teve um probleminha aqui no estúdio, mas estamos de volta, porque esse tema é um tema que precisa ser falado, apesar de ser ainda um tabu, mas ele precisa ser esclarecido, porque 90% do suicídio pode ser evitado. Pode ser evitado. Por quê? Porque existe uma prevenção.
A pessoa que precisa, que está passando por algum momento de solidão, que essa é uma das maiores queixas, eles têm aquela solidão profunda, como se eles estivessem sozinhos. E existem tratamentos. O tratamento na área de psiquiatria, medicamentoso, a pessoa deverá procurar um médico, psiquiatra. Ele poderá fazer a terapia, uma psicoterapia, porque vai ajudar com que ele identifique essas causas, ter uma pessoa ali para conversar. O convívio social, preencher sua vida, dar um outro sentido, e a gente está aí, acolher, ouvir, desenvolver a escuta. Porque muitas vezes a gente quer falar e por ignorância a gente ajuda até a pessoa criar coragem para cometer, como fala assim, como falas como essa, você não tem coragem de fazer. Isso é uma forma de você incentivar ao outro, que nada, isso é passageiro, vamos ali tomar uma. Esse julgamento, que esse todo julgamento ele vire amor, a gente acolhe essas pessoas. Precisamos desenvolver escuta, porque muitas vezes ela só quer falar, ela só quer desabafar. Por isso que a CVV existe, porque as pessoas ligam, não precisa identificar seu nome, não precisa, eles não vão estar ali fazendo o trabalho de ter que dar conselho, mas de ouvir. Porque com aquele desabafo, naquele momento, aquela vontade de cometer o suicídio, ele vai passando. O suicídio premeditado, ele é mais difícil, porque a pessoa vai ali só lendo sobre o assunto, procurando formas, procurando meio de cometer, e infelizmente ele comete, mas 90% pode ser evitado, basta que a gente possa ajudar. Divaldo mesmo, ele sofreu um processo de obsessão, ele teve uma irmã que cometeu suicídio. Quando ele foi lá para o elevador Lacerda, querendo tirar a própria vida, a irmã dele apareceu para ele e falou: Di, você vai fazer o que eu fiz? E aí ele desistiu e deu outro sentido. Cuidar da religiosidade. Quem não tem esse desenvolvimento da religiosidade, eu entendo que fica até mais difícil, porque quando a gente sente Jesus, que a gente tem uma religião, uma religiosidade que acredita, a gente sente essa força, essa conexão. E quem puder, claro, que vai ajudar muito, é um tratamento espiritual. O tratamento espiritual, ele ajuda muito por conta das influências espirituais que a pessoa está passando por conta do pensamento dela, porque ela tem o livre-arbítrio para tomar suas decisões. E aí, meus irmãos, é muito importante, porque um tratamento espiritual ajuda muito. E para a gente mergulhar um pouco, eu vou pedir para Luciano cantar a música Lamento dos Imperfeitos, um pedacinho só, para a gente acolher as nossas sombras, as nossas imperfeições e ver que somos espíritos imortais, que estamos aqui no processo evolutivo, que as dores vêm para o nosso aprendizado e é o acolhimento que a gente dá a ela, que a gente tem essa consciência desse processo, como temos o privilégio, porque a doutrina espírita, ela explica, ela traz esses ensinamentos. Não sou perfeito, estou ainda sendo feito, e por ter muito defeito, vivo em constante construção. Sou raro efeito, não sou a causa e respeito da raiz que me fez fruto, desfruto a divina condição. E
noites de céu apagado, desenho as estrelas no chão. Em noites de céu estrelados, eu pego as estrelas na mão. Enquanto a agonia cruza a estrada, eu peço pra Deus me dar sua mão. Maravilhoso. Então a gente aqui não é perfeito. A gente ainda está sendo feito nesse processo de desenvolvimento do espírito. E aí, meus irmãos, o espiritismo, ele vem abrir os olhos e os ouvidos. Mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra. Mostra o objetivo dos sofrimentos como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração garante a felicidade nas existências futuras. Então, se eu estou colhendo hoje uma vida mais tranquila, é porque eu plantei, eu venho plantando de outras existências para colher. E se eu continuar nesse caminho do bem, eu vou continuar colhendo. Quando eu voltar para a casa do Pai, quando eu voltar para aqui novamente, eu vou estar aí no processo evolutivo. E isso é maravilhoso, é a oportunidade, você não está ouvindo não, é a oportunidade que Deus nos dá. Tem uma pergunta, não? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que é muito importante. Não. Não. Eu não sei se eles estão me ouvindo. A pergunta é: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos, Kardec perguntou, fez essa pergunta muito importante, que apesar de ser simples, ela tem uma resposta muito profunda. E os espíritos respondem. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros a missão. Então, quando ele fala Deus lhes impõe, a gente pensa que a gente tem que voltar. Aqui não é uma escolha, é uma imposição. Porque se estamos trabalhando para nos tornarmos espírito puro, e o espírito puro são espíritos bem-aventurados, que está lá no Evangelho, sede perfeitos, a gente vai chegar na primeira escala do mundo espiritual como espírito puros, mas por aí. Mas para chegar até lá, a gente tem uma caminhada. Então a gente não tem que querer, a gente precisa voltar para que a gente se desenvolva, Então, como eu falei, para uma é uma expiação e para outros é uma missão. O Livro dos Espíritos, ele é tão importante que existe aquela passagem na ponte de Marly, lá em Paris, quando uma pessoa, porque é uma ponte que é bem conhecida, onde se cometia muito suicídio, lá no Rio Sena, lá em Paris, porque ela era alta. Então muitas pessoas iam ali para cometer o suicídio. E no dia que uma pessoa chegou, sem querer, ele chutou um livro. E era o livro dos Espíritos. Eu posso continuar falando? Desculpa, porque a gente está tendo um probleminha aqui. O Livro dos Espíritos. Existe Humberto de Campos, ele conta essa história no livro de Chico Xavier. E esse irmão, ele encontrou o Livro dos Espíritos. Peraí, só um minutinho. Agora tá. Ele encontrou o Livro dos Espíritos e ali ele desistiu de cometer.
depois de algum tempo, Kardec estava muito desanimado com o trabalho que ele vinha fazendo, porque ele estava sofrendo fortes críticas, então estava muito desanimado. E de repente, alguém bateu na sua porta e deixou o livro com uma mensagem, dizendo que aquele livro salvou a vida dele. A doutrina, ela traz essa profundidade de entendimento. E quem estuda, quem entende o que de fato está fazendo aqui, se fortalece e, ao invés de ficar mergulhado na dor e no sofrimento, vai em busca na resiliência, na resignação de continuar a sua vida acreditando na vida futura. No Livro dos Espíritos, na pergunta 167, onde tem qual a finalidade da reencarnação? Significa expiação, porque aí a gente vai estar passando aqui as experiências que é necessário, mas não quer dizer que a gente vai ficar também mergulhada na dor de estar, isso aí é um karma, é uma expiação e é isso mesmo. Não, não é isso mesmo. Você tem a possibilidade de fazer diferente. É fazer a pergunta, não é por que ou para que eu estou sofrendo essa dor. Essa pergunta tem muita importância, porque você vai buscar e vai ressignificar e ter uma relação com a vida de uma outra forma. Um aprimoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça divina? Já diz o ditado que aqui se faz, aqui se paga, mas é nesse sentido da gente estar aqui que é preciso e não vamos desistir da vida. Vamos aproveitar essa oportunidade da reencarnação que tem uma finalidade e tornar essa passagem aqui com muita gratidão, a gratidão de agradecer a Deus, claro, mas do sentido, ter um propósito, fazer, se amar, se desenvolver como espírito e dar nossa contribuição para a sociedade. Essa é a finalidade, até nos tornarmos espírito puro. Ninguém escapa da lei divina. Então, muitas vezes, uma mente que está passando por um processo de depressão, que está desajustada, o espírito, ele traz isso de outras experiências. Ele já tem essa tendência. A mente, para o materialista, é uma propriedade que desaparece com a morte. Quando o cérebro morre, a mente também morre. Mas a doutrina espírita nos traz que a mente, não existe a mente, existe a alma, que é um espírito encarnado. E essa mente, ela não morre, né? Essa alma, ela não morre. Quando ela morre, ela continua sendo espírito. E eu continuo levando tudo que faz parte da minha vida e de outra existência, todas as minhas potencialidades, todas também a minha imperfeição, ela vai junto comigo. E é por isso que quando o suicídio ele comete, ele continua ali vivo, sentindo todas as dores, numa dor profunda ainda maior. Existe um trabalho que é o Socorro ao Suicídio, e tem várias literaturas onde traz sofrimento de espíritos que partiram dessa vida, trazendo suas experiências, contando como foi para eles. A doutrina que trabalha nesse acolhimento desses espíritos que ainda não encontraram a luz, que estão mergulhados naquela dor profunda, revivendo aquele ato cometido, a forma que tirou a sua vida, até que ele é resgatado. E Jesus, ele é tão maravilhoso que ele designou a mãe Maria para cuidar desses irmãos. Então a legião de pessoas, de espíritos maravilhosos que se preocupa com essa temática de acolher esses irmãos para que eles possam recomeçar. Lá na pergunta no Livro dos Espíritos 459,
que eu já falei aqui até, que é sobre a influência dos pensamentos, dos espíritos nos nossos pensamentos, nos nossos atos. Eles realmente influenciam mais porque a gente está dando espaço por conta dos nossos pensamentos. E aí Jesus vem e diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que eu sou brando e humilde de coração, e achareis repousos para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está lá no capítulo 11 do Evangelho, no item 28 a 30. E quando Jesus diz, meu jugo é suave, são os ensinamentos dele que é deixado aí e que a gente vai compreendendo cada vez mais com a evolução, com a doutrina espírita, com tudo que vai surgindo, a gente vai ampliando cada vez mais a nossa consciência para entender de fato o que Jesus quis dizer. Jesus que deixou o Evangelho para acalmar as nossas mentes, para informar como é que funciona a mente humana, tanto a nossa mente como a mente do outro. Existem processos complexos que muitas vezes a pessoa nem sabe de onde vem, mas é preciso que a gente estude para acolher essas pessoas. Meu fardo é leve. A prática da caridade, a prática do amor, da escuta, do acolhimento. E qualquer um de nós pode fazer. Então, meus irmãos, o jugo leve, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes amados, encontram consolação na fé e no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele que nada espera após esta vida, ou que duvida, as aflições caem com todo o seu peso. Meus irmãos, eu encerro aqui, vamos encerrando aqui a nossa reflexão sobre esse assunto muito importante, que a gente cuide do nosso bem-estar, que a gente cuide dos nossos pensamentos. Tem vários recursos aí disponíveis para ajudar a atravessar esse momento. E nenhuma dor é eterna. A pessoa que sofre um processo de depressão, que está ali com pensamento suicida, ele acha que a dor não vai passar. Mas essa dor, ela passa. Da forma que ela veio, ela também vai. Então a gente precisa acreditar nisso. Procure ajuda, procure um médico, procure um amigo, procure a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que funciona 24 horas. Procure Jesus, a sua religiosidade fortaleça. Busque esse mestre que nos deixou tantos ensinamentos, deixou o seu Evangelho. E 90% dos suicidas poderiam ter sido evitados e podem ser evitados. É um percentual muito grande. Vamos refletir, valorizar a vida, que ela é maravilhosa. Que Jesus continue abençoando vocês, cuidando das mentes de vocês, aos espíritos que estão aqui desencarnados, que cometeram esse ato, que estão aqui ouvindo. Tenham fé, recomece a sua vida, venham com essa fé do Mestre Jesus para quando retornar nessa vida, continuar seguindo com muita resignação. E que Jesus continue aí brilhando, colocando paz em todos os corações, em todas as mentes. Que Jesus nos abençoe. E para encerrar esse momento, a gente vai cantar o Luciano vai cantar uma música, que essa música é a música de Gonzaguinha, música que traz alegria, a música que nos impulsiona, nos abre para a vida. Que Jesus abençoe, Luciano. Então, vamos lá e obrigada a cada um de vocês que aqui estiveram presentes. É isso aí. Quero aqui agradecer a participação de Antônio Peroba, está aqui dando os parabéns. Xambinho do Acordeon está aqui acompanhando a gente, um abraço do irmão aí, Dani, está lá em Fortaleza. Vera Godoy está lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul.
Tá a Lucília também aqui. Um abraço a todos O vocês. Zô tá vendo lá da TV na sala. Tá todo mundo conectado. A gente teve uns probleminhas durante Foi. a palestra, mas tudo bem, é assim mesmo. É porque o tema é importante. Por isso que voltou. Vamos lá. Eu fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. mas e A vida, e a vida o que é? Diga lá, meu irmão. ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? E o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que dá num segundo. Há quem fale que a vida da gente é o destino profundo. É o sonho do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que amor tem prazer, ela diz que a vida é viver. Ela diz que é melhor morrer, mas amada não é. Meu verbo é sofrer, eu só sei que confio na moça eu ponho uma força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder e vier, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Você vai viver E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. É bonita, É bonita, é bonita. Viver. Um abraço a todos vocês. Valeu, até a próxima.